Caro Sensei, Caríssimo Sherpa. cá estamos. Para você que está nos assistindo neste exato momento, a gente já engatou a conversa antes de botar o play aqui no REC, né? Então eu falei, não, para tudo, vamos trazer os convidados para dentro da conversa, né? E eu estava comentando de forma bastante metida que semana passada eu estava em Paris e passei no Louvre, e tinha uns quadros que eu tinha visto que tinha uma luminosidade diferentemente de outros, que você via que não tinha a ver com a luz, tinha a ver com o efeito do artista, e que lembrou um pouco esse quadro que está atrás do nosso querido Sensei aí, que tem também esse jogo de luminosidade muito bacana, né? Tem uma luz, e aí ele estava me explicando, então repete aí, Sensei, me explica essa técnica. Primeira coisa, acho que eu não posso... É incrível, né? Que eu adotei esse quadro aqui como meu fundo de tela, né? Real, né? Não é Real de tela. digital. É o fundo com tela, né? O teu é fundo com tela. Fundo com tela. Eu posso dizer assim, sem errar. É a primeira tela que eu comprei. Eu não sou um comprador de telas, eu não sou colecionador, mas essa aqui eu comprei, botei lá, ela já veio moldurada. É o quadro de um amigo, do Mané Brito. E não à toa, né? É uma roda de samba, é a batucada, é o amontoado de gente, bem uma coisa bem brasileira, de vem um cavaquinho, chega um pandeiro, aí alguém tem uma voz, puxa o samba, e todo mundo acompanha de algum jeito, então é uma coisa muito acolhedora, uma roda de samba, né? Que tem ali os músicos ali no centro, mas as pessoas vão chegando e pedem uma cerveja e conversa ali num canto, né? Eu adoro isso. Eu acho que, de certa forma, eu procuro reproduzir essas rodas de samba de outras formas, né? Mas é criar essa roda agregadora, né? E sobre pintura, que eu amo esse quadro aqui, que é a tela em óleo, né? Mas eu estava falando aqui com o Sherpa, que eu fiz uma formação em aquarela, eu resolvi mergulhar na aquarela há uns 4 anos atrás, 5 anos, com um camarada chamado Renato Palmucci, que é um mestre das luzes na aquarela. Os quadros dele, tem muitas imagens dele de Portugal, aquele sol de Portugal, que é um sol amarelado, assim, o sol das 4 da tarde, das 5 da tarde, né? Você vê aquela luz vindo baixinha assim do sol, né? É uma luz diferente que a gente não tem no Brasil, essa luz lá de Portugal. E ele falou uma coisa que me arrebatou, Sherpa, no entendimento da luz. Diferente de um quadro em tela, na aquarela, toda a luz que você precisa para fazer uma aquarela, agora ouça, já está no papel. Aquele branco do papel já é a luz que você precisa. Você precisa revelar essa luz como? Trazendo a sombra, trazendo os tons escuros, os vários tons, né? E preservando aquele branco da luz, ou o tom claro da luz. Você não precisa botar luz numa pintura. Ó, temos aqui uma companhia. Com a luz. Essa é minha luzinha. Vem cá. Não quer. É minha neta que veio dormir aqui hoje. A luz. A Tereza. Eu vou aumentar um pouquinho ali. Ó. Eu fiz um... Não, já está aqui. É aqui. Mas não posso aumentar muito, porque senão vai entrar aqui o som. Eu já aumentei ali um tiquinho. Olha aqui, ó. Vai lá. Ela está vendo Patrulha Canina. Clássico. Clássico. Minha sobrinha também assiste. Adora e é genial esses desenhos aí coisa que normalmente quando eu estou com ela, eu fico desenhando, fico pintando, eu vou lá para fora, né? Hoje, como tem aqui a gravação nossa, eu falei, não, vou deixar ali uma Patrulha Canina para ela assistir, já acertei que eu vou estar aqui com o Sherpa, e às vezes ela vai entrar aqui e sair, então, repare não, que é a minha luz. Repare, então, tem que reparar a beleza da Tereza. Tem que deixar a luz entrar. Tem que deixar a luz entrar. E puxando um gancho, isso é a vida, né, cara? A vida é isso, a Tereza vai aparecer, e maravilha. Eu acho que a gente tem que valorizar a presença de Tereza. Então, gostei, tá? Repare sim,
Repare sim, Repare. né? A Repare coisa que você fala, novamente. repare não, é o tipo do comando que leva a pessoa a olhar. Não É, repara a é, bagunça, né? exatamente. Fica olhando, olha Aonde aquele par de meia embaixo, em cima da abajuda. não repare não é um convite a prestar atenção na coisa, né? Exatamente. Então, repare sim, e repare bem. Esse é um gancho que eu estou muito atento, cara, a essa ideia dos condicionamentos que a gente tem e o processo de descondicionar, né? Em paralelo com essa ideia dos condicionamentos, eu estou muito focado também na questão da... Isso é em função daquele livro dos Toltecas lá, que fala da impecabilidade da palavra. Então, eu estou mais atento à palavra, porque a gente fala umas coisas que a gente não deveria falar. Por exemplo, isso não repare, não repare. Exemplo, né? Muitos desses. Então, é isso. Voltando a Me Conte da Luz. Me Conte da Luz. Não, velho, eu acho que é essa história de simples, né? Que foi uma aula de aquarela, de pintura, mas que é uma puta metáfora, né? Sim. A luz já existe. E tudo que não é luz faz revelar a luz, né? Então, como é que isso é? Como é que trazer isso aí para quase dar boas-vindas, né? Para a dimensão sombria da nossa existência, né? Ou seja, Trazer, né? ela pertence à vida, a dinâmica, a beleza da vida talvez seja esse contraste entre o que é luminoso, eu tenho uma dimensão minha que é luminosa, e uma dimensão sombria. Eu tenho tristeza, eu tenho raiva, eu tenho angústia, eu tenho ansiedade, isso aí está balanceado com o meu lado mais harmônico, belo, afetuoso, né? Cara, Tranquilo. eu também estou muito sintonizado. Acabei de ouvir, há uma hora atrás fiz uma minha caminhada, hoje fiz com podcast, que é raro que eu faça. Geralmente faço com música mesmo, mas tinha um podcast que eu queria ouvir especialmente. Adorei, deu uma sorte, um monte de coisa legal, um monte de coisa legal. Foi, nossa, esse podcast aqui ele daria 20 vídeos diferentes, 20 ideias malucas boas. Mas uma que eu trago agora, porque tem a ver com o que a gente está falando do negócio da sombra e tal, que o momento que a moça fala lá, fala assim, porque a doença é a cura. Né? Porra, como assim? A doença, tem um livro chamado A Doença é o Caminho. É, De botar para dentro a doença como parte da cura. e eu achei muito forte que ela falou, porque ela falou assim, o medo é o caminho, né? A doença é a cura, né? E é muito legal essa ideia, porque realmente é essa questão da a sombra necessária para que a luz apareça. Literalmente, a gente está falando, né? Então, se não tem a doença, não tem a cura, não tem nada para curar. Então, a doença é o chamado para você se cuidar, se tratar, né? Aí ela estava dando um exemplo dela mesma, pessoal, é uma atriz, chama Ingra Liberato, aquela época do Pantanal, lembra do novela do Pantanal? Sim. É uma entrevista com ela que eu achei que ia ser meia boca, eu achei, não tinha muita expectativa, porque é que eu participei de um programa anos atrás que ela também estava nesse programa. Falei, deixa eu ver. E tivemos uma conversa de 15 minutos de café e achei ela muito simpática. E, cara, foi genial. Essa mulher, em 20 anos, desde a vez que eu falei que era simplesmente uma atriz e tal, tá uma cabeça boa, enfim. Esse é até um outro assunto. Mas o que gostei muito da fala dela, ela começou a trabalhar com constelação familiar, várias frentes, ela está muito iniciada em muitas coisas, mas boa, assim, né? Não é aquela coisa que a pessoa pira, né? Muito pé no chão, muito legal. E ela estava dizendo assim, ó, porque eu tenho um período da vida que eu não dormia, e como eu não dormia, eu tomava remédio para dormir. O que assim, que não faz sentido, porque se você não quer dormir, se você não pode dormir, não consegue dormir, é por algum motivo. Então não durma. Você pode ficar um ano sem dormir ou dormindo mal, mas por algo né? E o que eu fazia, o que a gente faz, é toma um remédio e tal para dormir, porque tem que se dormir, a função daquilo tem. Enfim, um pouco isso, né? Eu acho que essa questão, trazendo essa ideia da luz e da sombra, eu acho que a gente está. Que bom, né? A gente está começando a trazer para dentro do nosso cercadinho, né? A ideia também da sombra. Vamos apresentar, né? Cara, Coisas, né? tem uma coisa que um exemplo prático assim disso, né? A gente falou em outro episódio aqui nós, que você já deve ter assistido, se não assistiu, ou procure, que é sobre essa relação que eu tenho com os rios enterrados, não só em São Paulo, mas em muitas cidades, algumas delas que já estão percebendo que foi um equívoco enterrar rio, entubar rio. São Paulo ainda está meio atrasado, mas chegaremos lá. Sim. De voltar a que eu falo, né? A gente entende rios e ruas assim, é transformar essa composição nessa. É. A gente tem rio embaixo de rua
mas eles podem conviver. Viver. Isso aqui foi uma opção, mas talvez essa seja melhor, né? Enfim. E quando a gente leva as pessoas para conhecer essa realidade, a gente percebe dois sentimentos na hora, assim. As pessoas ficam tristes, que situação, que coisa que fizeram com esses riscos, né? Ou putas, ou indignadas. Quem foi o canalha que fez? A gente precisa responsabilizar essa. Então tem a raiva e tem a tristeza. Aí eu já falo para todo mundo, olha, gente, não vem com essa não, que o mais puto e o mais triste aqui sou eu. Ou seja, essa tristeza que vocês estão sentindo de ver, porra, o que é vivo encoberto. E a injustiça, né? A indignação de ver uma decisão dessa, eu conheço isso aqui há muito tempo, é meu primeiro sentimento. Só que para mim, ele e para vocês, e para todo mundo, pode ser matéria-prima. Sim. Ou seja, essa sombra, essa coisa ruim, nos estimulou a criar um projeto. Olha, vamos fazer o que com essa energia? Vamos fazer mais disso, vamos chamar mais pessoas, vamos botar a boca no trombone e vamos criar um movimento a partir dessa tristeza e dessa indignação. Total. Então, é super bem-vindo. Então, não se incomodem em ficar tristes ou putos, porque é a matriz do samba, é a matriz da literatura, né? Uma tristeza, uma indignação, né? A gente vê o Emicida ele é filho da indignação. Sim. O Mano Brown é filho da indignação, né? E outros compositores são filhos da tristeza. A tristeza é senhora, né? Do Gilberto Gil, né? Então, que vem a sombra, que vem a sombra. Não, e tem que vir, né, cara? Porque fica incompleta a história, a vida sem isso, né? A gente fica amputado de algo, né? E isso é uma descoberta relativamente recente para mim, quer dizer, de não ter vergonha, né, da sombra. Você não precisa também ficar dizendo todos os teus dilemas e tristezas e entrar em detalhes. Mas, pô, hoje eu não estou legal, sabe? Ficar em canto, não vou para reunião. Agora, é curioso porque como a intuição, né? Eu já faz 20 anos que eu sugiro isso para as pessoas. Quando eu dava aulas sobre captação de recursos, ensinar as pessoas a vender seus projetos para empresários, né? Eu falava com todas as letras, assim, cara, o dia que você marcou a reunião com o empresário, e naquele dia você não tá legal, sei lá, a mulher tá com TPM, o cara brigou com a mulher, ou qualquer outro grupo, desmarca a reunião. Melhor coisa que tem para fazer. Não, mas desmarca, você não vai estar com energia boa, você não vai estar com a vibe boa para isso, né? Então, sem que eu pensasse na época em sombra, em tudo isso, mas já era uma certa harmonia, sintonia com o nosso ser íntegro, né? O que a gente é por dentro, como é que a gente se mostra para fora. Mas eu estou de um tempo para cá mais atento a isso, mais respeitoso comigo mesmo, né? Tem uma expressão que eu tenho ouvido aí que eu acho maravilhosa, que é positividade tóxica. Sim, eu vi também recentemente. É novo para mim isso. Não, e parece que é um caminho que as pessoas querem trilhar, né? Do 100% do tempo, de todos os momentos, em estado de mindfulness, né? Sim. Não vai rolar, velho. Não vai rolar. Não é. Acho que não sei. Na veia, né? Frases de efeito que mexem com a sua cabeça e você vira um pirilampo. Pois é. E você começou aqui a conversa falando do rever, né? Algumas coisas que a gente vai no batidão assim, acaba não dando conta, né? Eu tenho uma pessoal que é algo que é super comum e a gente tomou isso aqui por saudação, que é a gente começar os encontros com uma pergunta. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Dá-se por ponto de partida que está tudo bem. E não tem o menor espaço para saber como vai você. Então a gente trocou o como estás, how are you, como ça va, né? E aí, tudo bem? Tudo bem. Ai de quem responder não, né? Não pode. Não tá no Ai de quem falar, espera um pouquinho, né? Então, eu tirei do meu vocabulário, da minha saudação, o tudo bem. Eu troco isso nos e-mails, por como vai. Como vai. E na segunda linha, eu falo um pouco do como eu estou. Eu estou aqui com a Tereza, eu estou empolgado com esse bate-papo que a gente está tendo, eu estou preocupado com alguma coisa que vai rolar hoje à tarde. Então, dá um pequeno quadro. Fala, Tê. Está fazendo uma pergunta que começou e não terminou.
E vem para cá, vem aqui. Então, eu provoco muito isso, às vezes, perguntando em uma audiência, e aí, pessoal, tudo bem? Bem. E aí Aí eu falo, pera um pouquinho, gente, porque essa pergunta aqui vai ter o quê? O que é isso? O que é isso? Não estou vendo. Está aqui numa linguagem de sinais aqui, muito louco. Beijo que ela quer te dar, olha lá, que cara. Essa aqui. É beijoqueira. Essa aqui que chegou agora, dormiu em casa hoje, é a minha luzinha. É o quê? Ela tá contando. Peraí, porque agora eu entendi. Ela fez um movimento com a mão assim. Cara, Ela quer que eu conte uma coisa, uma outra luzinha que está chegando. Que luzinha é? Gente, ela vai ganhar um irmão. É essa grande novidade. Assim, super importante. Agora eu entendi, né? Tem um... Já começou lá, ó. Imagina, olha só, como é que você está? Nossa, eu estou super feliz que eu estou na expectativa de ganhar um neto. E você já muda o começo de uma história, né? Ou não, eu estou arrasado porque eu acabei de perder um contrato, porque minha companheira está passando por uma situação difícil, minha mãe... Enfim, revelar, não é contar, não é fazer análise, mas contar um pouco do... Qual o teu nível, como é que você está, né? Qual que é a frequência, né? Qual frequência você começa aquela história, né? Eu não sei se eu te falei, mas eu fiz uma vez, aquela época que a gente fazia, aí, correndo muito, né? Trabalhando pra caramba, como é que tá? Loucura. E eu lembro que anos atrás, fazer mais de 10, né? Eu estava com essa ideia já de fazer algo com isso, porque eu falava, eu não estou correndo muito, mas eu falava que estou, sim, claro, mas não estava, né? Aí teve um dia que um amigo meu, que é super amigo de escola, né? Com ele eu tinha mais intimidade para brincar, que na verdade era uma coisa bem séria, né? Porque correndo muito foi não. Aí ele olhou para mim assim e começou a rir, falou, pô, é verdade, né, cara? Aí começamos naquele dia, rolou uma conversa super bacana, rapidamente sobre isso. Disso eu gerei um artigo que eu escrevi, que chama literalmente Correndo Muito, interrogação, não, né? Falei sobre isso, e disso foi, de uma forma ou de outra, eu acho que um estímulo para o meu primeiro livro sobre pausas. Que foi assim, cara, que sentido faz, né, essas frases prontas, né, do como vai, ou correndo muito, né, que não diz nada e que todo mundo finge que está correndo, todo mundo finge que está ocupado, todo mundo finge que é inteligente, todo mundo finge que não sei o que lá. Muita mentira, né, no final das contas. E a pausa, que aí vem de novo esse mote, né, que sempre aparece, né, acaba gerando isso. Mas, cara, não, mas a gente parou, só para fechar o ciclo da luz, que eu comentei aí, que eu achei muito bacana, aí no sentido físico do quadro mesmo, né? Então eu aprendi com você hoje que o dia que eu for desenhar alguma coisa, mantenha o sulfite em branco, se eu quiser luz, é isso. Pinto em volta. Pinta o que não é luz. Pinto que não é luz. É o Michelangelo. É a ideia do mármore do Michelangelo, né? Não foi com isso? É o mármore do Michelangelo. Tirar o que não é Pietá, o que não é cavalo. Era o cara lá. Mas, enfim, entendi. Mas isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. No fundo, assim, isso de dar boas-vindas para estados que não são perfeitamente luminosos, né? E abraçar essa coisa de sermos ambas as coisas, né? Eu sou uma boa pessoa, Marcelo. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma má pessoa. Eu também sou uma má pessoa. Exatamente. Às vezes até involuntariamente, eu posso estar causando mal no que eu falo, no que eu não falo, na dor que eu estou causando aqui e ali. Então tá tudo bem, sabia? Meu compromisso não é com ser 100% uma pessoa iluminada e boa, mas reconhecer que dentro dessa pessoa tem uma dimensão que não está bem, que não faz bem, e ok. E estou em construção, estou em andamento. Né? É o que a gente está fazendo aqui. Porque, no final das contas, essa informalidade, essa coisa de conversar, falar para o público do jeito que a gente conversa, que é como a gente faz, isso, na verdade, para mim, acho que é um avanço muito recente, esses mundos dos podcasts aí, aquele cara, o Monark, que depois foi cancelado, essa história toda. Eu admiro muito essa iniciativa que surgiu e depois pipocou mais, que é uma inspiração também americana e tudo isso. Mas, cara, eu acho muito legal porque traz essa coisa do real, sabe?
E eu estava assistindo justamente Monark antes de ontem, ou ontem, não sei. Ele estava com um entrevistado lá, enfim, convidado, né? Que eles falam que não são entrevistas, né? São conversas, que eu acho legal a iniciativa também. Mas estava falando do William Bonner, né? Porque aí estava dizendo, porque o William Bonner também me chamou de nazista, como muita gente me chamou de nazista, blá, blá, blá. Assim, mas aí ele falou assim, o curioso é o seguinte, o William Bonner é um dos primeiros que vai morrer, vai acabar o emprego dele quando fortemente surgia a inteligência artificial midiática, né? Porque, na verdade, o William Bonner, naquele momento do Jornal Nacional, ele é um robô lendo um script. Não precisa dele, pode ser um outro personagem. O cara pode ser um jornalista maravilhoso, ele pode fazer entrevistas legais. Ele talvez até foi legal em algum outro momento, quando era mais solto, mas especialmente no Jornal Nacional daquele modelo, qualquer inteligência artificial substitui ele rapidamente, né? E eu achei engraçado, né, a ideia. Eu falei, cara, é isso mesmo. Eu acho que tem uma volta aí, fazendo esse gancho das sombras, né, das coisas. Tem uma volta disso ser legal que a gente está fazendo e deixar que essas coisas aconteçam assim mesmo, né? Com a Tereza aparecendo e fazendo comentário, com a gente falando sobre o quadro que está atrás e sai, e de repente sai uma besteira, e sai um palavrão, porque a vida é isso. A vida é isso, cara. A vida não é uma... Não, você falou acho que esse lugar do robô, né, de não precisar estar ali, me lembrou muito Boechat, que era um comentarista, era um âncora, però um comentarista também. E Sim. aí, para uma câmera, ele falava o que estava ali no script. A outra, ele falava, mas olha, mas que canalice isso aqui. Sim. É um absurdo. Então, tinha algo espontâneo dele, que era o que criava empatia com as pessoas, né? Ele humanizava, né? Ele humanizava o comentário, né? Com a indignação, com a admiração, né? Mas algo que não estava, que não era produto de uma editoria dura, né? Que robotizava a apresentação dele. Fala, queridona. Mas tem um olho bonito essa Tereza, hein? Olha o olho bonito. Hoje vai rolar uma coisa muito interessante aqui, Sherpa. Eu tenho um sobrinho que tomou pau 2 vezes, está com 20 anos, foi fazer exame de autoescola, tomou pau. Aqueles exames que são feitos para você tomar pau, para você pagar mais um, e pagar mais um, e pagar, porque você não botou o carro assim, ali, a mão para fora, a seta, enfim. Só um minutinho. E a minha irmã, mãe desse menino, né, falou para dar uma força para ele. Então, eu vou dar uma força para aula de autoescola. Então, você instrutor de autoescola. E a Tereza está precisando de aula de bicicleta. Então, eu estou assim numa semana assim de instrutor de modais, né? Então, no carro com ele, tirar a rodinha da bicicleta, que acho que é um momento marcante assim, quando você se liberta das rodinhas. Quando você deixa, você percebe que você consegue manter o equilíbrio e fazer curva sem a rodinha. Cara, isso é um marco biográfico, né? Você sabe que agora, não sei aí como é que tá, mas aqui em Barcelona, no Madrid eu vi também, tá meio em desuso isso das rodinhas, e são umas bicicletas de madeira, menorzinhas, que a criança anda com o pé, tipo Flintstones, e aí então ele consegue brincar com equilíbrio a partir disso. E depois o próximo salto já é a bicicleta sem rodinha. Então, rodinha está deixando de ser um elemento aqui. Espera só um minutinho. Temos uma tensão aqui. Eu vou tirar. Fica aqui, a vida como ela é. Eu vou ver o que está rolando, porque não estava no script. No script, está tudo caminhando conforme o imprevisto. Exatamente. Enquanto isso, eu posso cantar para você, aqui para você da tela, né? Eu posso cantar My Way, do Frank Sinatra, versão punk, mas eu não sei a letra, então vou demorar um pouco. E a gente faz mais curto também. Não, tá bem, tá tudo certo. Acho que é conflito de interesses aqui. Acho que existe
Ela quer você junto. Ela quer... uma divisão de exclusividade, assim, que tem que negociar também, que não é 100% exclusiva. Tem que dividir um pouquinho do vovô Zé com o Sherpa, com a Tereza, né? Tem que gerenciar o... Mas a gente faz mais curtinho, porque a Tereza merece o vovô também. Né? Hoje que é um dia... A gente está fazendo um dia especial, né? Não planejado, então não tem problema. Mas eu queria comentar um assunto de bicicleta que aconteceu comigo, que é bem bobinho, né? Bem de filminho de sessão da tarde. Mas quem me ajudou a andar de bicicleta também foi com 7 anos, já sem rodinha, porque eu já tinha andado sem rodinha na Espanha, quando eu vim de férias, aí ganhei uma bicicleta do Papai Noel, né? Tipo, né? Daquele negócio da Calói, quem não esqueça a minha Calói, eu lembro que eu tinha aquele negócio. E a gente foi treinar no Ibirapuera, que eu morava perto do Ibirapuera. E a cena que eu lembro, que é muito engraçada, é que estava meu irmão mais velho, bem mais velho que eu, ele tinha 17, eu tinha 7, e ele atrás, e eu falei, não solta, porque senão eu vou cair. Não solta que eu vou cair. Não, eu estou aqui atrás, não tem problema. Eu pedalando, ele já, não, você não está soltando? Não estou soltando. Aí, não solta mesmo, aí silêncio. Você está segurando aí atrás? Quando eu fui olhar para trás, ele já estava lá longe, eu tinha andado um monte já, né? E caí. Assim que só de perceber que não tem ninguém, né? Exatamente. Não, mas essa é clássica, né? Segura aí, tô aqui. Já soltei faz tempo, né? Faz tempo. A Tereza está nesse ponto. Eu tenho uma história, Sherpa, que é bem legal, que aprendi a andar soltinho em Petrópolis. Eu morei em Petrópolis um tempo. Eu nasci em julho, no verão bateu uma febre louca, que só baixava quando eu subia a serra com a família, né, para Petrópolis. Eu ia para Petrópolis, minha febre baixava. Eu descia para o Rio, minha febre subia. Fiquei fazendo até que a minha avó alugou um apartamento em Petrópolis, acabou depois comprando um apartamento para a gente poder ficar lá e não ter febre, né? Tinha alguma coisa fervendo na minha cabeça que esquentava no Rio de Janeiro. Mas enfim, então lá em Petrópolis era um prédio que tinha uma marquise grande, tinha uma área aqui embaixo, né? E eu aprendi a andar ali sem rodinha. Até que um dia estou fazendo a minha curva ali, né? Fazendo a minha curva com toda a atenção nesse pátio, e eu entro com a bicicleta acho que era o porteiro, o zelador ali da área, né? E ele falou para mim, tira essa meiga daqui. Tira essa meiga daqui. Essa meiga. Aí eu saí com a bicicleta assustado, né? Ele me deu um esporro ali, né? Que eu entrei, né? E pediu para tirar aquela meiga daqui. E eu vou para casa e pergunto para meu pai, para minha mãe, o que é meiga? E então, uma pessoa dócil, uma pessoa amável, uma pessoa... Eu fiquei com aquilo, né? Ok, mas tá... Aí eu comecei a ver nos caderninhos das minhas irmãs, de diário de aluna, que deixava mensagem, um monte de palavrão ali, né? Aliás, um monte de meiga. E eu falava, cara, tem alguma coisa errada aqui, até que eu me dou conta, quando eu conto a história lá para os meus pais, aonde você ouviu essa palavra? Eu falo, eu atropelei um camarada, eu bati no cara, e ele falou, tira essa meiga daqui. Aí eles me explicaram que não era meiga. Era merda. Era merda. Ele que tinha a língua presa, né? E era um português, ou tinha a língua presa, ou eu ouvi também errado, assustado com a história, né? Eu sei que essa história da merda e do meiga, aí eu falei dos cadernos, de ficar vendo os nomes de meiga nos caderninhos das minhas irmãs e misturando meiga com a merda, foi o primeiro palavrão que eu aprendi. Aí eu quis aprender todos. Eu falei, agora vocês me contem tudo, que eu não quero me surpreender de novo. Né? Sabe que meiga em galego, né? Galego, aquela em cima de Portugal, a Galícia, é bruxa, meiga. Rapaz. Ele era galego e estava te chamando de bruxa, que aquela era bruxa sua. Também. É uma segunda interpretação da sua história. Bruxa? A língua é muito preso, né? Era galego. Pode ser, ele soltou, tira essa bruxa. Não, acho que ele queria falar, tira essa merda daqui mesmo. Já sei. Essa megda, né? Uma coisa meio de língua presa, uma megda. A megda, não sei o que, enfim. E Agora, falando em modais, eu gostei da expressão, então você está numa fase logística, né? Eu queria te contar uma descoberta recentíssima, também aconteceu comigo ontem, cara, que eu estou fascinado, que o Rousseau, aquele que já falava sobre o bom selvagem, não sei se você vai lembrar, lá está no Iluminismo, né, que tinha aquela coisa, o Hobbes falando, né, de que o
o homem é o lobo do homem, aquela questão, e o Rousseau falando que a origem, nós nascemos bons e ficamos maus, e o Hobbes dizendo que a gente nasce mal e é mal mesmo, o tempo todo será mal. Pois esse cara eu já gostava dele naquela época da escola, né? Eu era um dos poucos, eu lembro que boa parte, ficou muito marcado para mim essa história, porque houve algum, não sei como é que foi o jogo que fizeram, mas era uma espécie de, acho que foi feita uma votação, né? O que a gente achava? A gente já sexta série, sétima série, sei lá. E ganhou, em ampla maioria, o Hobbes. Ganhou a ideia de que o homem é o lobo do homem. E eu e mais 2 ou 3 malucos, a gente achava que não. E até hoje, eu acho que não. Eu acho que a gente, de fato, tem a ver com a ideia do bom selvagem. Mas esse cara que eu já achava simpático, que eu gostava muito, gosto mais dele ainda agora, cara. Porque eu descobri que ele era um grande caminhante. Opa. Caminhava pra cacete o homem. Mas não, assim, não é essas caminhadas que a gente faz de 1 horinha, não. Não, ele vai de Paris a Genebra, sabe assim? E aí tem um livro, eu estou lendo um livro muito legal, não sei se aí sai ao contrário, sai. Não, tá vindo direitinho, andar. É um livro de vários... Esse cara aqui é um francês, professor francês, que tem vários artigos sobre caminhar, mas no sentido filosófico mesmo, né? E um artigo dele inteiro é sobre o Rousseau. Espera um pouquinho só. Ela está fazendo uma manobra na televisão assim agora. Entendi. Tereza, por favor. Já virou ela bastante, a televisão não está presa, ela cai. Então, segura a onda aí. Ela está fazendo uma pequena alteração. Quer para a TV mais... Entendi. Vamos lá. Mas diga lá, caminhadas... Então, isso, que aí eu fiquei mais dizendo com o Rousseau, porque o Sherpa, né? O Sherpa fica emocionado com essas coisas. Mas a ideia que eu fiquei viajando, né, é que muito provavelmente o fato de ele considerar nós humanos um bom selvagem, que no início éramos boas pessoas, provavelmente esses pensamentos todos ocorreram enquanto ele caminhava. Ele mesmo diz, tem trechos de falas dele, né? Desculpa que ele tem um livro sobre caminhadas, enfim, tem um mundo que se abriu a partir dessa minha descoberta recente. Mas que alguns trechos de coisas que ele falava isso, que eu não conseguia... Se você queria ver ele infeliz, era pensar ele sentado numa cadeira escrevendo alguma coisa, porque, na verdade, as ideias fluíam e vinham enquanto ele estava caminhando. E eu lembrei para que você falou do homem modal aí, que você está agora, de logística aí, né? E voltando a esse raciocínio das caminhadas, do caminhado natural do processo, né? Tem uma... eu estou cada vez mais convencido, cara, de que as pessoas precisam andar, não tem nada a ver com exercício. Elas precisam andar para estruturar, organizar internamente. Organizar o que tem dentro, sem nenhum tipo de filosofia, mentalidade ou exercício físico. É simplesmente por isso, por uma conexão natural, né? E aí, então, depois vou ter mais novidades em alguns outros episódios, a gente vai falar mais, eu quero trazer de novo isso à tona. Mas que não, cara, cada vez que você fala, cada vez que você traz o caminhar, né? E a potência que tem esse de você se jogar na estrada, né? Pelo exercício do andar, da prática da nossa ancestralidade, né? Mais me excita isso. Eu pensei agora há pouco, você estava falando, mas ainda vou pegar o Sherpa e vou andar com você. Boa. 500 quilômetros. Boa, vamos embora. Sabe? E é fora de caminho de Santiago, de Compostela, andar e virar e andar e vamos aqui e parar aonde tiver que parar e seguir andando. E depois pega um trem e volta para casa ou volta andando, enfim. Mas, tipo, a gente dá corpo para essa história que está crescendo em mim, né? De legal, andar. ótimo. Andar 5 dias, andar 100 quilômetros, definir um tempo, de repente... 5 dias e 100 quilômetros é mais ou menos por aí. É o que eu gosto de fazer. A minha boa distância é 100 quilômetros, 120 quilômetros, são em 5 dias, 6. Mas o Caminho de Santiago eu também fiz, 700, né? Então aí é bem mais. Mas eu sabe que, no final das contas, quando a gente caminha um monte, eu já tenho esse sofrimento quando eu caminho pouco, que tem vezes que tem uma bifurcação e a trilha fala para ir pela esquerda. E eu fico sofrendo... Ai, o que será que tem à direita? Estou perdendo um pedaço da minha vida, né? Então, quando eu fazia o caminho, quando eu fiz o Caminho de Santiago, esse longo, cara, era um sofrimento. Cada vez que eu entrava numa
ruela que não podia entrar na outra. Tanto é que eu planejei, eu falei, cara, eu estou pensando em fazer, uma que a gente pode até fazer junto. Eu quero fazer os últimos 100 quilômetros talvez fazer 200 quilômetros do Caminho de Santiago clássico, né, que é o que começa na França, mas não pegar já só os últimos 200, que é Astúrias e Galícia, mas ao invés de fazer, em vez de fazer em 10 dias, fazer em 20. Ou seja, anda 15 quilômetros, acha um lugar legal para ficar, dá um rolê, então aí pega um dia seguinte, faz um rolê nesse lugar, então a cada ponto faz um rolê, faz um ponto, vai um rolê, porque aí me dá uma sensação mais de, cara, tem muito para conhecer aqui, né? Enfim, cara, dá para fazer tantas coisas com caminhada, tantas coisas legais. Não, eu gosto, a pausa para mim está muito ligada ao olhar e ao desenho. Então, eu comentei também aqui, em algum dos nossos incríveis episódios, a caminhada que eu fiz de bicicleta de Amsterdã a Munique. Sim. E eu fui parando e sem a pressa de chegar também. Levou um mês para fazer 1000 quilômetros. Foi no episódio 79 que você falou sobre isso. Foi no 79, eu acho que foi isso. Alguns anos atrás a gente gravou 79 isso. ou 80, não lembro, por aí. E registrando, né? Aquela coisa de ter um registro não digital, físico, né? Material, né? É uma história, alguma coisa da passagem por ali. As pessoas associam isso do caminhada como aquela coisa árida, difícil, você chega morto. Na realidade, a gente caminha 20, 25 quilômetros por dia. Isso você faz em 3 a 4 horas. Eu costumo fazer de manhã, eu acordo cedo, faço de manhã, chego já na outra cidade no dia seguinte, tomo um bom banho, relaxo, gosto de ficar num hotel legal, não gosto de ficar em albergues, um hotel legal, não precisa ser um hotel e piscina. Às vezes eu vou em hotel com piscina justamente lá. Agora é dia de piscina, né? Hoje é dia de piscina. Mas, cara, aí tem toda a tarde para não fazer nada. Às vezes eu trabalho, às vezes eu escrevo alguma coisa, às vezes você pode pintar. Então, às vezes pode fazer o contrário, ou seja, não precisa necessariamente fazer... Eu gosto de fazer direto, né? Esses 3, 4 horas direto, porque é no ritmo. Eu gosto de fazer esse ritmo. Eu dou uma paradinha para uma água e tal, 5 minutos e continuo. Gosto assim, prefiro. Mas também dá para fazer... faz isso, para, desenha alguma coisa, continua andando, né? Então, é muito livre. Eu acho que o grande barato, assim, é a sensação de... Não é só a sensação de liberdade pura e simples, que já é genial, mas é uma liberdade harmônica. Você está em paz com, né? É uma liberdade que está em paz. Porque a liberdade se associa geralmente com uma certa rebeldia, né? Sou livre, né? Cara, não é essa coisa expansiva. É uma liberdade em harmonia, né? Em conexão com o ritmo do passo, o ritmo do andar, o ritmo das árvores que você está vendo. É muito gostoso. É muito gostoso te ouvir assim, né? Que eu olho para a bicicleta, olho para a caminhada, né? E tem 2 olhares para quando você pensa no caminhar. Um, acho que é o que a gente é muito treinado, né? Que é para onde você está indo, né? É um olhar de... A gente tem os olhos na frente, não tem os olhos de peixe, né? De galinha, que é aqui do lado, né? Nosso olho é aqui. Então, a gente tem um direcionamento, né? O nosso caminhar, a gente é todo feito para ir para frente. A transgressão que eu acho que rola, que é olhar para as bordas. Ou seja, durante a caminhada, você dilatar esse olhar, é o que você falou, para você se sentir envolvido por esse lugar. Ouvindo o que está rolando, né? Vendo o que está acontecendo aqui e ali, né? Então, é uma mudança de hábito, né? Tipo, não tomar por certo também que o negócio é adiante, à frente, mas não, ao redor. É curtir, né? É curtir tudo aquilo, né? É um privilégio, né? Eu vejo que tem umas pessoas... O caminho que eu fiz Portugal, ele tinha muito menos gente, o que eu também achei ótimo, porque o caminho de Santiago ele é meio lotado. Não é lotado, exagero dizer, mas você tem gente, você vê a galera, que eu chamo que é a galera Decathlon, né? Porque todo mundo laranja, fosforescente. Eu tenho uma calça jeans e essa camiseta preta, é meu estilo de andar, né? Um sapato bom para caminhar. Mas a galera é fosforescente. Então, quando eu via que tinha alguém na minha frente fosforescente, eu parava um pouco, deixava ela ter uma curva lá. Mas o de Portugal, cara, eu fiz quase o tempo todo com muito pouca gente, ninguém. Então, mais ainda, tinha horas que eu tinha vontade de sentar e ficar olhando o rio. E ficava lá o tempo que fosse. É muito especial. Realmente, eu acho que é uma recomendação que eu faço para todo mundo. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é também muito legal, que você fala do andar, né, e do ir para frente e tal. Aconteceu comigo, não sei se eu já falei isso aqui.
Talvez no episódio 33, não sei. Eu estava vendo, quando você falou, não sei se eu já falei isso aqui, eu até já Estava lembrando você dele. não falou. Que, cara, teve uma vez, quando eu no Caminho de Santiago, eu já tinha feito, sei lá, todos os exercícios possíveis e imagináveis que eu podia fazer. Porque, sei lá, você inventa coisa, né, cara? Você está andando, você não tem o que fazer. Então, eu inventava umas brincadeiras, eu pensava em pessoas, eu fazia conversas aleatórias entre personagens, eu criava uma história. Você não tem o que fazer, você fica inventando história e tudo bem, né? Você não é louco, tá? Ok, na paz. Tem uma coisa que eu gostava muito de fazer que foi a brincadeira que eu mais fiz, assim, né? Que eu achava uma pedra bonita no chão, pegava essa pedra e essa pedra virava o sensei, por exemplo. Aí estou agora agora estou com a pedra, o sensei, pensando nele, conversando, trocando ideia. Tem uma questão aqui mal resolvida? Não, tem, acho que não tem tal coisa. Pô, podia fazer isso e tal. Quando vinha um totem daqueles de marcação de falta 320 quilômetros, sabe aquelas coisas que tem os símbolos, né? Eu deixava a minha pedra lá e deixava o sensei lá. Então, a pedra ficava simbolicamente. Então, o assunto sensei, ou minha mãe, ou minha filha, ou minha amiga, ficavam lá. Eu esvaziava da mente qualquer questão que ficava lá. Esse é um exercício que eu fiz muito também. Tem até um parênteses do parênteses, né? Que eu fiz com a minha filha, literalmente. Eu peguei uma pedra super bonita. Essa aqui é minha filha, né? Pedra linda. E aí eu fiquei com a pedra na mão pensando nela, várias questões e tal. Na hora que tem esses totens, porque era sempre uma coisa meio uma regra que eu criei do jogo, que é tem que entregar quando eu cheguei lá tinha uma pessoa sentada rezando em frente ao céu, fazendo o quê? Falei, meu Deus, isso significa que eu tenho que ficar mais com a minha filha aqui, né? Com a pedra na mão. Então vou até o próximo totem. Isso andou, sei lá, 2 quilômetros, não sei. Chega no segundo totem, não sei o que tinha acontecido. Então, tinha alguém fazendo alguma coisa, ou puxando, ou limpando. Eu falei, oh, meu Deus, agora tem que ir no terceiro totem. Aí sim, finalmente, eu pude deixar minha filha lá e falar, agora está feito. Mas essa brincadeira, né, esse universo, né, essas mensagens ocultas, enfim, foi muito interessante acontecer isso justamente quando eu estava com a pedra com a minha filha. Mas voltando à história que eu ia de fato contar, é que eu já tinha feito tudo quanto é tipo de brincadeira, eu tinha feito pedra com todo mundo, já tinha imaginado todas as cenas possíveis, não tinha mais o que fazer. E, cara, foi maravilhosa essa sensação, cara. Porque eu cheguei e falei, eu só preciso andar agora. Eu não tenho mais nada para fazer na minha vida, neste exato momento, a não ser andar. Eu não tenho nem que me preocupar, isso é uma outra vantagem, quando você tem esses caminhos trilhados, essas trilhas definidas, elas são geralmente bem desenhadas, bem sinalizadas, né? Você não tem, que eu achei que eu teria que me preocupar em Google, saber se tem conexão com a internet, ver o mapa. Cara, não precisa. Isso é uma outra enorme vantagem que você não tem que ficar estressado. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? É tudo muito claro, muito óbvio, bem dirigido. Tem toda a bifurcação, tem indicação exata se você tem que ir para um lado ou para o outro. Então, cara, eu lembro que foi uma epifania, assim. Cara, a única coisa que eu tenho que fazer neste exato momento da minha vida é seguir andando. Não tem outra coisa para fazer. E eu lá fui andando, né? Falei, cara, foi muito louco isso. É uma libertação pelo minimalismo mais absoluto, né? Não sobrou nada, não sobrou pensamento, não sobrou memória, não sobrou nada. Era só andar. Foi muito legal. E parar. Acho que parar, em alguma hora eu tinha que parar. Não, mas isso é louco. Eu ia parar quando eu chegasse na cidade. Então, porque, claro, você faz esses caminhos já calculando, né? Bom, daqui 23 quilômetros, faço esse trilho, vou chegar no povoado, na cidadezinha X, onde lá vai ter provavelmente um hotel que eu vou ficar. Então, o Pará, faltavam uns 15 quilômetros ainda. Sei lá, ou 10, não sei. Então, muito louco, assim, o pensamento. Nossa, tá só me excitando isso de voltar a andar e fazer uma caminhada contigo, e botar a bike numa estrada e fazer esse rolê. Eu lembro quando eu fiz essa história de Amsterdã-Munique, eu podia ter feito isso no caminho de Compostela, de Santiago, lá de Compostela, o caminho de Santiago. Mas eu falei, não, acho que não é pelas pessoas, é pela lotação, mas é pelo default da coisa. Ah, vamos fazer um sabático, uma caminhada, vamos para Compostela, não? Vamos achar outro caminho, né? E o meu foi um caminho de um rio. Sim. Mas isso de pegar, tô fazendo italiano, louco para ir para a Itália, já olhando de repente fazer essas caminhadas. O caminho de São Francisco, eu estou namorando o caminho de São Francisco. É Itália.
É lindo, é pesadão. Eu acho que é uns 600 quilômetros, se eu não me engano. Ele vai de Assis até Roma. Olha, Eu vou depois do passar norte o para link. baixo. É da Ele vai Itália descendo. setentrional. Assis acho que está lá quase Suíça, se eu não me engano, e ele chega até Roma. E é um caminho, então, o que é legal, cara? Aqui na Europa tem muito caminho bem sinalizado, que é uma bênção ter, né? Porque é um Total. saco você fazer um caminho e errar, ou então fazer caminhos que, na verdade, até te indica pelo Google, mas é beirando a estrada, ou seja, a estrada é muito ruim também, onde passar carro, é perigoso, não tem graça. Então é bom pegar caminhos desses que são sinalizados, que têm uma certa história, né? Mas a grande vantagem é que tem milhares. O Caminho de Santiago é o conhecido. Só para você ter uma ideia, o Caminho de Santiago são 7 diferentes, né? Então. Isso me interessa bastante, sabe? Eu estou com esse olhar bastante, né? Eu estou estudando italiano para ir para Cuba, né? É uma dislexia geográfica. Não falam espanhol ou não te falaram? Não, acho que tem algum. Eu estou comprando passagem para Cuba e estudando italiano, né? Mas tá tudo ok. Porque as coisas andaram em caminhos paralelos, né? Mas a Itália está no rolê assim para frente, né? E essa coisa do andar e leva também a pensar o que você leva. Você não pode levar 30 quilos para andar, como na bicicleta, né? O que você faz? O que é o suficiente para você dar conta do seu caminhar com o mínimo possível, né? Esse é um assunto legal que, na verdade, eu já carrego essa mensagem há muitos anos, porque eu, na verdade, queria ter feito, a primeira vez que eu queria ter feito o Caminho de Santiago, eu tinha 20 anos, eu já morava aqui em Barcelona, depois fui morar no Brasil os últimos 30, né? E 25, enfim. Mas eu acabei não fazendo o Caminho de Santiago àquela idade, porque minha mãe ficou doente, ficou muito mal, tive que voltar para o Brasil, e a coisa ficou no desejo, né? Mas desde aquela época, eu lembro que a grande mensagem que todo mundo falava... Bom, eu tive o privilégio também... Eu sou muito amigo... Não, era muito amigo, agora não tanto, mas somos colegas da agente literária do Paulo Coelho, que ficou tão rica quanto ele mais, mas era muito rica também. Mas conheci o Paulo Coelho, então tinha aquele período lá, tinha essa informação que era a que mais martelava, vamos dizer. Você vai ver que você vai carregar uma mochila, que no decorrer da viagem você vai deixar coisa. Eu tinha isso tão forte que a primeira viagem que eu fiz de caminhada longa, assim, faz uns 5 anos, sei lá, não deixei nada, porque eu já estava super minimalista. Assim. Então eu vi que eu aprendi já a fazer isso antes de começar, mas foi tanto... Você voltou para buscar as coisas que deixou, né? Você deixou... Não, olha que louco, né? Como o universo sempre tem alguma liçãozinha para gente, né? Foi tão radical o meu minimalismo que eu tive que comprar um chinelo. Porque arrebentou. Eu estava num dia lá num povoado e tal, fui... Porque, claro, que você faz o seguinte, você tem... Bom, posso falar horas sobre isso, mas resumindo muito, né, aquela de caminhar, hoje eu faço essa linha de raciocínio minimalista para viagens longas. Vou para o Brasil por 2 meses, eu vou de mochila. Eu não preciso de muita coisa. Você precisa de 4, 5 camisetas, 4, 5 cuecas, 4, 5 meias. Por quê? Porque aí você lava. Então você lava essas coisas todas, são tudo preto, lá tudo junto. Aí você tem uma calça jeans, uma calça de moletom, uma bermuda e tal. Eu tinha, eu carrego, né, justamente o sapato de caminhar, que é o mais de montanhismo e tal, e um chinelão. Porque o que teu pé quer, depois que caminhou fechadão, é a liberdade, né? Só que aí, justamente, eu estava com um chinelo que estava até novinho, cara. Mas aí, sabe aquelas coisas, chinelo havaiana, né? Arrebentou lá, tira, não sei o quê, no meio do povoado, eu andando descalço. E aí eu lembro que eu falei, cara, não acredito, né, que agora não tem um substituto. Tive que voltar literalmente descalço, tive que ir depois, no dia seguinte, comprar outra coisa. Então, o que aconteceu no meu caso específico foi que, em relação a isso, não é que eu tive que deixar coisa, eu tive que comprar coisa. Esse é a minha mensagem. Mas é verdade que esse efeito, eu vejo todos os meus amigos, pessoas que fazem ou que fizeram, ou mesmo conversas nessas trilhas, é uma situação realmente forte para muita gente. Eu vejo, as pessoas carregam umas mochilonas, cara, que não tem porquê, assim. Mas, claro, aí você vê, por que isso? Porque a vida dele é assim. A vida dele é cheia de tralhas, né? E casas gigantes e alugam aqueles espaços, né, para enfiar mais coisa naqueles, não é que chama aquelas tranqueiras aqui, chama trastos, não sei o quê. Sabe essa coisa que você aluga para colocar lá o móvel que você usa,
as caixas de couro. É estoragem, né? Exatamente. Né? Então, pessoas que têm estoragem vão ter uma mochila maior mesmo, né? Falta de experiência e tal. Então, essa acho que é uma lição que realmente é uma das primeiras que você pega. Ó, eu vou deixar, a gente está aqui já meio chegando, mas a coisa, isso tá muito legal, isso está muito vivo, né? Do que é a gente já falou isso aqui em algum momento, né? O que é o suficiente para tua jornada, para tua caminhada, né? O caminhar é uma metáfora viva, né? De uma leitura do teu caminhar na vida, do teu andar na vida, né? Eu tive dois momentos muito radicais, assim, inesquecíveis, né? Um deles foi um retiro de rua. Sim. Que é onde a gente passou 4 dias com o mínimo do mínimo, com a roupa do corpo, uma garrafa d'água, né? R$3, e fomos para a rua. É uma atividade da comunidade Zen Peacemakers, de a gente fazer uma ação de convivência na rua com nada. Com nada. Nada. E, tipo, praticando o begging, né? Que é pedir comida, pedir papel para, né, cartolina para você poder dormir, né? Pedir, né? E a segunda foi também minimalista, foi um retiro de silêncio. 7 dias em Camanducaia, também conduzido, né, por isso é um retiro Kyoshi. Vaca amarela, monstro. Nem bom dia, né? Rolava. Não, nem bom dia, nem sobrancelhas. Não podia também? Nenhum movimento? Não podia. Não tinha mímica, não tinha fala, era você com você, no meio de um monte de gente, umas 15 pessoas, várias práticas, né? Algumas palestras, assim, o condutor ele falava algumas coisas, mas você só... Silêncio, só recebendo. A gente vai almoçar, cada um pegando seu prato, indo para a mesa, uma mesa coletiva, né? E zero diálogo, zero comunicação visual. É muito você louco. Com a sua comida. Pá. Aí você volta, cara, de uma história dessa, repensando tudo. A quantidade de palavras que a gente usa, o volume, né, o excesso de informação. Hoje eu sou um camarada bem mais silencioso, bem mais, sabe? Será que eu preciso comentar tudo, né? As redes, todo mundo comenta sobre tudo e muito, né? Talvez observar, acompanhar, e quando for necessário, você medir. Eu voltei a falar, claro, mais, né, do que logo após. Eu voltei do retiro meio anestesiado, assim, da linguagem, né? Sensível, assim, estava ouvindo, mas sem... Mas tem que se jogar numa experiência de uma caminhada, de um retiro, de uma, sei lá, sair um pouco do trilho, né? Viver uma outra história para repensar, né? Como é que você está fazendo o que você está fazendo, né? Tem muita coisa legal para fazer no mundo, né, cara? Eu acho uma pena que as pessoas nem cogitam, às vezes elas não sabem. Acho que uma das funções que eu fico pensando, às vezes, de que eu poderia contribuir é simplesmente dizer, tem tal coisa, faz isso, tipo o negócio que a gente estava falando das trilhas, né? Mas uma coisa que também, por sorte, desde moleque eu me liguei, assim, por exemplo, eu sou um cara que eu não tenho preocupação de como é que vai ser minha velhice. No sentido de como é que vai ser? Quem não me ajuda, como vai ser minha velhice. Eu não tenho essa preocupação. Eu não quero nem passar esse pepino para minha filha, ou para minha mulher, ou para o meu irmão. Sei que posso contar com isso, mas eu prefiro não contar. Porque eu conheço lugares pelo mundo, lugares desse tipo de retiros espirituais, de imersões, mosteiros, coisas das mais diversas religiões. Não é que eles acolhem pessoas assim, mas eu sei que eu posso ir, porque eu já fui, né? Então... Manda o e-mail desse dono para mim. Manda para mim, assim, só para cara, mas então, se você pensar, esses 2 lugares que você citou, imagina a cena se eles não te aceitariam para ficar lá uma temporada. Provavelmente sim, um deles ou os 2. Então, eu fiz algumas coisas desde muito cedo. Primeira vez, 18 anos, passei 10 dias com um ex-monge. Um ex-monge aqui em Montserrat, que é uma cadeia montanhosa que tem aqui perto de Barcelona. O cara tinha sido monge desse mosteiro, que chama Montserrat, mas é uma montanha, e ele estava acima do mosteiro. Muito louco, né? A gente viu o mosteiro lá embaixo, então a gente era superior aos monges, né? Simbolicamente falando. Passei uma semana com ele quando eu aprendi a meditar e tal.
Não que eu continue meditando a partir daí, demorei décadas para voltar a meditar bem, mas as primeiras vezes foi aí. Mas já tive em Mosteiro Beneditino, em Goiás Velho, já tive em Centro Budista, em Porto Alegre, perto de Porto Alegre, já tive aí próximo também, Camanducaia é perto de Monte Verde, né? Uhum. Não foi aí não, mas eu tive um outro lugar que é Uniluz, que também não está longe, é meio perto de Atibaia, não me fugiu o nome da cidade. Bragança, talvez. Bragança, exatamente. Próximo a Bragança Paulista, exatamente. Joanópolis, né? Então, eu já tive, e acontecia meio que intuitivamente essas minhas idas. Não tinha nenhum aspecto religioso, né? O desejo de conhecer o budismo quando eu ia para os budistas. Ou ser beneditino quando eu estava no Mosteiro Beneditino. O beneditino eu fui por uma indicação do Leonardo Boff, que uma vez eu mandei um e-mail para ele e ele surpreendentemente me respondeu. Então, e aí ele me deu essa sugestão de conhecer essa iniciativa, enfim, fui. E, cara, além de eu achar essas experiências muito legais, né, porque você passa realmente fora do mundo, né, um período, fora do seu mundo. Então, fora do seu mundo, acho que só essa percepção de que tem mundos que você não tocou ainda, né, de que o que você vive é uma dimensão muito, muito particular de mundo, que é legítima, que é ok, né? Mas eu acho ela muito pobre, vamos dizer assim, né? Se for só isso mesmo, se for só trabalhar, ganhar dinheiro, pagar aluguel, pagar escola, comer, tomar uma cervejinha à noite, ver Netflix. Não tem graça. Caralho, o que eu tô fazendo com a experiência mágica de estar vivo e aprendendo? No meu caso, especialmente, eu vejo que esses lugares nunca me atraíram para ficar. Nunca me atraíram para ficar. Eu sempre me considerei um visitante. Mas eu já me considerava visitante quando era garçom aos 18 anos. Eu lembro que eu era garçom de um restaurante super chique aqui em Barcelona, que ainda existe, que era tipo um fazano, né, daqui. E os garçons eram todos caras de 40, 50 anos que a vida deles era profissionalmente ser garçom. Eu era um moleque de 20, de assistente de garçom. E eu olhava para eles e falava assim, cara, que feliz que eu sou de estar aqui. Mas eu não seria feliz se eu estivesse aqui durante 20 anos. Cara aqui, né? E para alguns a felicidade é justamente essa, ficar 30 anos lá e criar uma carreira lá. Cada um. Perfil, né? Cada um. Mas foi isso que me fez perceber que o meu grande barato é o nomadismo. O meu grande barato é o nomadismo. Mas eu sou esse nômade que também pensa, bom, quando eu for velho, eu não vou ter perna boa para ser nômade. Aí sim, eu vou precisar escolher talvez 1 ou 2 ou 3 lugares e que eu falo assim, eu estou tranquilo, porque tem tantos lugares no mundo, eu te mando, né? Cara, tem tanto lugar no mundo que ainda falta conhecer, cara. Tantos lugares maravilhosos para conhecer. Que é o que eu falo dessa minha pequena aflição de, numa bifurcação, eu ter que escolher um e falar, não conhecia o outro, né? Eu tenho isso com livraria, te falei já, né? Livraria, eu olho aqueles livros todos assim, eu não tenho vida suficiente para ler tudo isso. E me dá uma dor, né? Uma pontada, assim. O mundo é isso para mim. Eu falo assim, cara, eu não tenho vida suficiente para entrar em todas as bifurcações possíveis, né? Eu tenho um mapa mundi aqui na minha casa, que é um mapa mundi gigante, né? Tem 2 por 3, mais ou menos, aqui numa parede. Nossa, que legal. Meu filho fala, posso dar uma virada aqui no final, terminar com o mapa. E meu filho, que é geógrafo, eu comprei para ele, que é geógrafo, quando ele morava aqui em casa, né? Ele falou, nossa, meu pai tem um mapa que só tem na universidade, né? Só tem na escola dele, que tem na casa dele, né? Que legal. E a gente vê assim, tipo, a gente tem essa noção do tamanho da parada, né? Da quantidade de lugares que a gente nunca vai ver, né? Que a gente não estará, né? E a casa, nossa casa, né? Deixa eu virar aqui, acho que merece dar uma viradinha assim. Agora fiquei curioso, cara. Aqui, ó. Que legal. Grandão mesmo. Nossa, cara, é muito grande. Dá para ver, né? Total. Uau. Puta, é muito bom, cara. E muito bom. Eu vejo assim, ou seja, ao mesmo tempo, a gente tem uma idade, né, que eu vejo que eu estou começando a entender esse outono da vida, né? Eu não tenho mais aquela
aquela clareza de que eu tenho poder para fazer tudo, como eu tinha aos 30 ou aos 40, né? Dizer assim, então eu vou ver o máximo de coisas possíveis, vou fazer o máximo. Não, agora não quero fazer o máximo, eu quero fazer o suficiente, quero fazer as coisas possíveis da minha vida. E eu estava com a Tere agora em Paris, e a gente, na semana passada, a gente estava falando disso. Falei, bom, acho que já está dando essas viagens para essas grandes metrópoles, tipo Paris, né? Vamos agora escolher esses cantinhos. A gente já faz isso um pouco, né? Escolher esse cantinho no meio do nada, que a gente vê que tem lá no Airbnb, tem uma casinha baratinha, bonita, com piscina, bem mais barato que para Paris. Vamos para lá e lá damos uns rolê em volta, né? Eu estou nessa, assim, eu estou começando a ficar nessa total, de deixar de lado essas metrópoles, e que também são tesão de ir, tem um monte para ir, adoraria. Ainda não fui para Amsterdã, por exemplo, está na lista de ir ainda. Mas, cara, eu não sei se eu vou... Mas, ó, então, anota aí Amsterdã, Utrecht, que é uma cidadezinha menor, é uma Amsterdãzinha. Ah, é? É outra escala, né? Não tem o glamour de Amsterdã, mas ela tem o DNA de Amsterdã, que é pequeno, né? Eu adoro isso, da cidade pequena, da cidade menor, onde a gente não se embruteceu demais. Eu acho que as cidades grandes, elas temem, elas são mais reservadas, sabe? As pessoas não abrem a porta com tanta facilidade como numa cidade pequena, né? E eu estou cada vez mais interessado em ver mato, sabe? É legal ver pessoa, é legal ver a Torre Eiffel, é legal ver o Louvre, legal. É legal, não deixa de ser legal. Mas, cara, eu gosto de ver mato. Eu gostei muito de ver os 2 parques que a gente visitou em Paris, as pessoas deitadas na grama. E aquilo, que delícia, essa grama, né? O pessoal já está já 2 anos de pandemia, né? Acabou o inverno, está na primavera. Nossa, então, curtindo a grama ainda recém-colocada, né? Tem um passeio lindo, que não sei se eu for agora de novo metido, né? Mas enfim, que eu adorei, foi indicação de um amigo meu que não estava em guia nenhum, que chama Promenade, que sabe, não sei se ouviram falar, é parecido com o que tem em Nova York, que chama High Line, que era um antigo trilho de trem que passava a um andar de altura da rua, e fizeram uma espécie de parque linear, isso em Nova York, que esse eu fui, conhecia, já tinham me falado, e é legal, mas disseram que esse de Paris era mais antigo, inclusive, que o de Nova York. Cara, é uma delícia. É literalmente isso. Passava um trem, embaixo, nas colunas, né, fizeram lojas, e na parte de cima é verde, passarinhos, você escuta passarinhos, né? Mato. No final das contas, é mato. Né? Então, tem muito isso. Promenade, acho que cara, caminhar. Acho que Esse Promenade é uma linha reta, quer dizer, em curvas, né? Mas é uma linha de 4 quilômetros e pouco. Então, uma boa caminhada que a gente fez, fazendo esse trajeto todo, estreito, né? Imagina um trilho de trem alto, como se fosse do metrô, né? Imagina lá do metrô Tucuruvi. Imagina o Tucuruvi até Santana, né? Só que cheio de árvores e coisas em cima, em vez do trem, né? E delícia, muito bonito, assim. Muito bonito. Essas coisas são maravilhosas mesmo. Cruzei recentemente aqui numa padaria aqui de Pinheiros, um projeto que tem em São Paulo que é de caminhadas urbanas, né? É São Paulo Tour, é para estrangeiros. E tem isso aí na cidade, de você caminhar pela cidade, é um guia turístico, assim, né? Mas é muito dentro, isso aí não está dentro do que a gente está falando, né? Que é mais está exposto, né? Sim. E não está dentro de uma trilha de aprendizagem artística, né? Enfim, que também é bacana, né? Porque ela explora o andar, explora o ver, né? Mas não tenha dúvida que já me passou na cabeça aqui botar um povo para fazer uma caminhada, sabe? Não só Sherpa e Sensei, mas levar uma galera. Cara, vamos fazer isso. Eu vou estar em junho aí, em julho. Vamos fazer essa porra. Vamos fazer isso com nós 2 e a Tereza aí. A gente bora. Fazemos. Vamos. No mínimo nós 2, no máximo nós e um punhado de gente, numa escala que eu gosto, que é 20, 30 pessoas, sabe? Que é uma escala de você termina sabendo o nome de todos, você tem chance de ter conexão, né? 15 pessoas, ou as 12 que a gente falou, né? Levar 12 pessoas. No episódio 38 da segunda temporada, a gente falou desse universo de 12 pessoas, né? Você comentou em trilha. Você comentou, não lembro agora se você me falou isso em áudio no WhatsApp ou se foi aqui, acho que foi no áudio no WhatsApp, que você fez uma trilha que você não conhecia, um trecho, né? Lá na Vila Madalena, que é aquela escadaria. Sim. Né? Recentemente você comentou isso, né?
Não, de descer, explorar uma escada. Escadaria nunca também. Quando você falou... Da Harmonia até na Tingui. Maravilhosa, super cuidada. É isso aí, meu velho. Seguimos na caminhada. Sempre dá vontade de falar mais, mas vamos reservando para mais temporadas e capítulos. Beijo para a Tere. Aí, a Tere daí. Beijo. Obrigado. Assim, prazer apresentar a minha Tere. Você tem a sua Tere, eu tenho a minha Tere. Próximo eu apresento a minha, se ela estiver por aqui. Genial, genial. Falou, querido. Super abraço para você e para todo mundo que está por aqui. Todo mundo aí. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.